Meu nome é Flávio Henrique Caetano de Paula. Tenho a alegria de presidir essa mesa na 5ª Conferência Estadual da OAB, da Advocacia Paranaense, e contar com essa mesa com ex-presidentes do Brasilcom, ex-coordenadores do DPDC, nossa presidente da Comissão da OAB Paraná, Comissão de Defesa do Consumidor da OAB Paraná. Quero inicialmente pedir as desculpas necessárias pela ausência da nossa Cláudia Lima Marques, tendo em vista um problema de saúde e por decisão médica ela não pôde vir aqui. Mas será muito bem substituída. A palestra da nossa Andressa Jarlete Gonçalves, que trará o tema proposto pela professora Cláudia. Bom, compõe a mesa comigo o advogado Gustavo Souza Neto Madalosso, relator dessa mesa. Obrigado, Gustavo. Doutora Andressa Jarlete Gonçalves de Oliveira, doutor Adalberto Pascoaloto, doutor Ricardo Morichita, doutor Roberto Pfeiffer. Quero pedir licença para cumprimentar especialmente a bancada do interior desse estado, presidente da OAB Londrina, doutor Arthur Humberto Pencastelli, em nome de quem cumprimento todos os advogados do interior e também dessa capital. A doutora Andressa Jarlete Gonçalves de Oliveira é advogada, mestra em Direito das Relações Sociais pela Universidade Federal do Paraná, quando foi orientada pelo nosso professor Luiz Edson Fachin, professora na Escola Superior de Advocacia da OAB Paraná, pós-graduações da Universidade Positivo, OABD Const, FIEP, presidente da Comissão de Direito do Consumidor da OAB Paraná, secretária da Comissão de Direito e Saúde da OAB Paraná, diretora adjunta da Comissão Permanente de Acesso à Justiça do Brasilcom, autora das práticas Julgamento Antecipado da LIDE nas demandas revisionais de contratos bancários e Gestão de Qualidade no Acompanhamento dos Processos, publicadas na 6ª edição do Prêmio Inovare 2009. Doutora Andressa, muito obrigado pela sua presença. Com a palavra, doutora Andressa. Bom, gente, bom dia a todos. Inicialmente, eu gostaria de dizer que é uma honra imensa participar da conferência estadual e, ao mesmo tempo que é uma posição muito honrosa, um desafio muito grande, né? Porque substituir a professora Cláudia Lima Marques definitivamente não é uma tarefa fácil. Bom, o tema que eu vou abordar aqui, dentro, né, desse painel, que envolve as reformas que o Brasil precisa no direito do consumidor, envolve, né, um novo Código de Defesa do Consumidor e, especialmente, a proteção e o tratamento do superendividamento. Bom, então, inicialmente, né, para nós abordarmos essas mudanças que estão sendo propostas no Código de Defesa do Consumidor, é sempre importante relembrar que a defesa do consumidor ela teve origem, né, foi incluída como um direito fundamental e como um princípio obrigatório a ser observado na ordem econômica na nossa Constituição Federal. A Constituição determinou, né, no artigo 48 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, a edição do Código de Defesa do Consumidor. Então, lá em 1990, nós tivemos a edição do Código de Defesa do Consumidor, que constituiu uma das maiores transformações no direito contratual brasileiro. O Código de Defesa do Consumidor, ele reconheceu expressamente a vulnerabilidade do consumidor no mercado de consumo e, a partir desse reconhecimento da vulnerabilidade, da fragilidade do consumidor, que não pactua em condições de igualdade com os fornecedores, estabeleceu uma série de proteções que vieram trazer essa transformação no direito contratual. Então, quais foram essas transformações? Primeiro, o reconhecimento da necessidade de proteção do consumidor no mercado, e aí o Código trouxe uma série de regras, né, sobre oferta, publicidade, vedação de práticas abusivas, a necessidade de proteção do consumidor no contrato, e aí vieram todas as regras, né, sobre as nulidades absolutas, a relativização da autonomia da vontade, a interpretação favorável ao consumidor e a necessidade de sua proteção em juízo. E aí nós temos as regras, né, como, por exemplo, a inversão do ônus da prova, né, e a possibilidade de tutela coletiva dos consumidores. Então, se no primeiro momento, no início da década de 90, essas proteções que vieram no Código de Defesa do Consumidor trouxeram um impacto significativo para o direito dos contratos, hoje, passadas mais de 2 décadas, nós sentimos a necessidade de atualização dessas normas de proteção do Código de Defesa do Consumidor. E isso principalmente em razão das transformações que nós passamos na sociedade nessas últimas 2 décadas, né? Então, surgiram novos fenômenos, como o superendividamento,
O aumento da contratação à distância, várias transformações tecnológicas, né? Hoje, praticamente, ninguém vive sem celular, sem conectividade, sem acesso à internet. Ao mesmo tempo, nós tivemos o surgimento, né, das contratações através de comércio eletrônico e a massificação de demandas judiciais. Então, nesse novo cenário social, nesses novos problemas que surgiram nas relações de consumo, isso traz a necessidade de uma atualização do CDC. Por isso que foram propostos 3 projetos de lei que tramitam hoje no Senado para essa atualização do Código de Defesa do Consumidor. E aqui é importante ressaltar, os processos são para atualização do Código, não para alteração. As proteções que foram estabelecidas originalmente, elas vão ser mantidas e essas novas alterações que estão sendo propostas são justamente para incluir novas proteções aos consumidores. Dos 3 projetos que estão hoje em tramitação, eu vou meter aqui, até pela limitação do tempo de fala, ao projeto, ao PLS, né, 283 de 2012, que traz toda uma sistemática de prevenção e tratamento do superendividamento. Então, por que nós temos que estabelecer uma proteção e tratamento, né, ao superendividamento? Bom, primeiro, a relação entre crédito e superendividamento ela é muito interligada. Por quê? Nós passamos por uma série de alterações no nosso cenário econômico, principalmente a partir de 94, com a inclusão do Plano Real e a estabilização da inflação. Isso trouxe um aumento do poder de compra pelos consumidores, né? Então, além dessa estabilização, de certa forma, da inflação e, somado isso, uma série de programas sociais que vieram possibilitar aumento do poder de aquisição da grande maioria da população, nós temos hoje 30 milhões de novos consumidores no mercado de crédito e, principalmente, esses consumidores dentro da classe C. Então, esse aquecimento no consumo no Brasil, ele acabou sendo impulsionado também a partir de um movimento de explosão no consumo de crédito, muitas vezes de forma banalizada, né? O crédito no Brasil ele não é concedido apenas por instituições financeiras. Nós vemos a cultura do pagamento a prazo em lojas, em todo que é tipo de fornecimento de bens, né, e serviços. O problema é que quando nós trabalhamos com fornecimento de crédito, o crédito ele contempla o risco inerente de gerar um endividamento e muitas vezes gerar um superendividamento, ou seja, aquela situação em que o consumidor ele tem mais dívidas do que ele pode pagar. Nessa situação, é o que nós vemos hoje aqui na realidade brasileira. Vejam, mais de 60% das famílias brasileiras estão superendividadas, estão com um nível, né, de endividamento maior do que podem suportar. Nós temos uma combinação no Brasil de baixa renda da grande maior parte da população associada ao alto custo de bens e serviços no Brasil. Alguns produtos no Brasil chegam a ser comercializados em até 6 vezes o preço do que é vendido em outros países, né? Então, essa comparação, essa associação de baixa renda com alto custo faz com que o crédito bancário ele seja essencial para a comercialização de inúmeros bens e serviços. Teve um estudo recente, foi publicado no começo de 2014 agora, pelo Diese, em que ele apontou, por exemplo, que o salário mínimo no Brasil, em 2013, para cobrir as necessidades básicas, deveria ser de mais de R$2.000, enquanto que o salário mínimo, nesse período, estava em torno de R$678. Então, isso mostra como que a renda baixa da grande parte da população, e mais da metade da população brasileira vive com cerca de um salário mínimo por mês, vai ter necessidade de usar o crédito como um instrumento para aquisição de inúmeros bens e serviços. A nossa economia brasileira, ela depende do crédito. A nossa economia é uma economia essencialmente de endividamento, ou seja, nós temos basicamente 2 modelos, né? Aquele modelo de economia de poupança, em que o consumidor poupa para depois comprar à vista. Esse não é o modelo brasileiro. Mais da metade da população brasileira não consegue guardar dinheiro para comprar os bens à vista, então, por isso, vai depender da utilização do crédito. Essa utilização do crédito no Brasil, ela encontra uma série de problemas. Uma pesquisa que foi publicada há cerca de 3 anos atrás por uma multinacional, Ipsos, constatou que o consumo de crédito no Brasil ele cresceu 61% acima da média em comparação com outros países. As linhas de crédito que tiveram maior crescimento na utilização foram, coincidentemente, as linhas mais onerosas, ou seja, o cheque especial e o cartão de crédito, que tem taxas de juros de até 20% ao mês, e 67% dos brasileiros não sabem o quanto pagam de juros nos contratos bancários, nos empréstimos. Esses dados, eles trazem reflexão sobre a necessidade, né, de incluir novas proteções, além daquelas que já foram estabelecidas no CDC. Veja, o Código de Defesa do Consumidor ele tem uma série de regras que vem estabelecer o direito à informação como um direito básico do consumidor, que estabelece uma série de requisitos lá no artigo 52 com relação a todos os elementos que têm que ser informados na concessão do crédito. Existem proteções contra a abusividade formal das cláusulas, ou seja, o artigo 46 estabelece que todas as cláusulas do contrato têm que ser redigidas de modo que o consumidor compreenda o sentido e alcance. Agora, será que essas normas
normas estão sendo efetivamente cumpridas? Porque, vejam, se nós percebemos um cenário em que o consumo de crédito, né, existe uma baixa percepção da população com relação ao custo, com relação ao preço desse crédito, será que a informação está sendo passada para o consumidor de forma adequada? Acredito que não. Né? Então, justamente diante desse cenário, né, que nós vemos a necessidade de estabelecer uma série de proteções adicionais para o consumidor de crédito. E essas proteções, elas também derivam, e muito, do próprio perfil do consumidor brasileiro. O consumidor brasileiro, ele é um consumidor de baixa escolaridade. Né? Alguns levantamentos feitos pelo Índice Nacional de Analfabetismo Funcional, ele mostra, por exemplo, 27% da população brasileira, ou seja, quase 1/3 da população brasileira é analfabeta funcional. Como é que essa pessoa vai interpretar um contrato bancário? Qual é o grau de conhecimento sobre matemática financeira, né, para fazer essa avaliação do custo do crédito? 62% das pessoas com ensino superior e 35% das pessoas com ensino médio são plenamente alfabetizadas. Portanto, uma margem de 38% das pessoas com ensino superior não pode nem ser considerada plenamente alfabetizada. Então, esse perfil do consumidor brasileiro, né, essa baixa escolaridade do consumidor, ela aumenta a assimetria de informações que já existe no consumo do crédito. Né, o consumo do crédito, ele envolve um conhecimento triplamente especializado. Eu tenho que ter noção, eu tenho que ter um conhecimento jurídico para entender como que funcionam os contratos. Né? Por exemplo, um financiamento de veículo é completamente diferente de um leasing. Agora, será que o consumidor entende essa diferença? Eu tenho que ter conhecimento de matemática financeira para fazer a avaliação dos encargos. Eu tenho que ter conhecimento econômico para avaliar o custo-benefício da concessão do crédito. Então, esses conhecimentos muito especializados, eles geram a simetria da informação no consumo de crédito e que no Brasil acaba sendo acentuada por esse perfil do consumidor brasileiro de baixa escolaridade. Outro dado que chama a atenção e que foi constatado através de uma série de pesquisas organizadas tanto na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, como também no Rio de Janeiro e em outros estados também no país, a grande maioria do endividamento, né, dos consumidores brasileiros que estão em situação de superendividamento, ou seja, que estão devendo mais do que conseguem pagar, é uma situação de superendividamento involuntário. Ou seja, as pessoas... existe um mito de que o brasileiro é um mau pagador. Isso é um mito, gente. Isso não é verdade. Os dados do Banco Mundial, inclusive, atestam o contrário, que o índice de inadimplência no Brasil é menor do que o índice de inadimplência mundial. O brasileiro é um bom pagador. As pessoas que entram em situação de superendividamento no Brasil, em sua grande maioria, passam por um superendividamento involuntário, que é causado por algum acidente da vida. Ou seja, uma situação de divórcio, um falecimento na família, uma doença, um desemprego, né, algum fato superveniente que vem implicar uma redução de renda daquele consumidor. E interessante que as pesquisas realizadas, né, tanto na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, quanto pela Defensoria Pública do Rio de Janeiro, elas constataram que mais de 70% dos superendividados, eles passam por um superendividamento passivo. Grande maioria dos consumidores não receberam informação adequada sobre a total que teria que ser pago pela dívida em razão do financiamento. E essa informação sobre a soma total a ser paga é uma das informações obrigatórias, conforme o artigo 52 do Código de Defesa do Consumidor. E grande maioria dos consumidores não receberam sequer cópia do contrato. Então, como é que fica o respeito à informação? Como é que essa pessoa vai conseguir avaliar o custo-benefício, vai conseguir avaliar o risco de endividamento se nem a cópia do contrato a pessoa recebe? Então, esse cenário, ele demonstra efetivamente que nós temos um problema no Brasil em que esse superendividamento, né, que é um problema social, ele está associado na nossa realidade a uma série de desrespeitos, inclusive, ao direito de informação do consumidor. O superendividamento, a preocupação em estabelecer mecanismos, né, de prevenção e tratamento do superendividamento não é novidade, pelo menos em cenário mundial. Já existem legislações trabalhando essa regulação desde a década de 70, ao longo, né, em outros países, principalmente na França. Agora, a partir da crise de 2008, que foi gerada justamente, né, por uma situação de concessão irresponsável de crédito, o Banco Mundial ele contratou uma comissão de juristas para elaborar um relatório sobre os vários países que adotam sistemas de proteção, né, e tratamento do superendividamento. Esse relatório foi publicado em 2012 e é muito interessante observar a preocupação do Banco Mundial em orientar, né, aos países que estabeleçam mecanismos de prevenção e tratamento, porque o superendividamento ele é um problema individual. A pessoa que passa por uma situação de superendividamento, ela vai ter o seu núcleo familiar afetado,
ela vai ter a sua inserção, né, na sociedade, na própria inclusão social afetada, mas esse problema, embora ele seja, num primeiro momento, individual, ele gera consequências sistêmicas. Se muitas pessoas ficarem endividadas, isso pode gerar até uma recessão no cenário econômico. Por isso que é necessário estabelecer esses mecanismos, tanto para prevenção, quanto para tratamento do superendividamento. Então, nesse intuito, é que surge o projeto de lei 283 de 2012. Né? Qual foi a inspiração do projeto? Nós tivemos aqui 3 pontos, né, que nós percebemos que eles acabaram influenciando a elaboração desse projeto. Primeiro, essa constatação empírica de que a grande maioria dos consumidores no Brasil que passam por uma situação de superendividamento é um superendividamento passivo. Ou seja, não é que o brasileiro seja mal pagador. Né? Todos estamos sujeitos a ter alguma alteração na nossa vida, né, ao longo do tempo. Segundo, a inspiração sobre os modelos, né, os mecanismos que foram aplicados nesse projeto de lei, tem principalmente aqui a principal fonte de referência a legislação francesa, porque ela adota um modelo que propicia a reeducação financeira do consumidor para evitar que ele venha a se inserir novamente numa situação de superendividamento. E, além disso, antes mesmo de nós termos essa iniciativa legislativa, né, esse projeto de lei para atualizar o CDC, o Brasil ele contou com uma vanguarda muito grande do Poder Judiciário nessa área. Nós tivemos uma série de projetos iniciados, primeiro no Rio Grande do Sul, depois aqui no Paraná, São Paulo e também em Pernambuco, em que foi estabelecido um mecanismo judicial, né, um processo paralegal, mas de conciliação global com os credores. Então, esses projetos de conciliação com credores estão funcionando no Brasil já desde 2006 e têm atingido níveis altíssimos de conciliação. Ou seja, um projeto que trabalha com vem o consumidor procurar ajuda do judiciário para negociar suas dívidas, os credores são chamados, é feito um plano de pagamento em que todos irão receber, claro, esse pagamento vai ser escalonado, respeitando as condições de pagamento do consumidor. E aqui no Paraná, para vocês terem uma ideia, em mais de 1.800 casos em que foram atendidos, 80% deles chegaram em acordo, então houve a composição e o consumidor conseguiu ser reinserido no mercado de consumo. Em apenas 3 casos, de mais de 1.800 trabalhados, houve inadimplência. Portanto, as pessoas de boa-fé, elas têm que ser protegidas, elas têm que ter o direito de ser reinseridas no mercado de consumo, e esse é o objetivo do projeto. Quais são as medidas que estão sendo adotadas, né, a proposição desse projeto de lei para estabelecer essa prevenção, né, e esse tratamento do superendividamento? As linhas gerais do projeto, ele aposta na boa-fé, ele aposta na colaboração entre as partes, no respeito à informação, na entrega da cópia do contrato ao consumidor. Por quê? O maior instrumento de prevenção ao superendividamento é a informação. O consumidor bem informado, que consegue avaliar o custo do crédito, consegue avaliar o grau de endividamento que ele vai ter por conta daquele empréstimo, ele pode refletir e contratar de maneira mais consciente. E aí ele foca no combate a essas práticas, né, que acabam induzindo ao superendividamento do consumidor, e exige, por exemplo, a informação detalhada sobre todos os elementos do crédito, exigindo aqui não apenas a informação, mas a informação de uma maneira adequada, uma orientação para o consumidor, para que ele possa efetivamente avaliar o custo dessa operação de crédito e o comprometimento futuro da sua renda. Entre as medidas aqui, né, para reduzir essa simetria de informação que existe no consumo de crédito, primeiro vai ser, né, a proposta no projeto de lei, ele inclui, entre os objetivos da Política Nacional das Relações de Consumo, a educação financeira do consumidor, e desde a grade escolar. Isso é importante, nós temos que educar as pessoas para lidar, né, com esses conceitos financeiros e econômicos desde do colégio. Outra proteção que está sendo estabelecida aqui, o artigo 5º ele vai receber 2 novos incisos, né, para determinar essa instituição de mecanismos, tanto judiciais quanto extrajudiciais, que venham propiciar esse tratamento do superendividamento através de núcleos de conciliação, né, em que possa haver esse contato com os credores para formar um plano de pagamento global das dívidas que permita reinserir o consumidor no mercado de consumo. O artigo 6º, que trata dos direitos básicos do consumidor, também está sendo proposta a inserção de mais 2 incisos. Então, ali, a garantia de práticas de crédito responsável e educação financeira para o consumidor, prevenção e tratamento das situações de superendividamento, repactuação das dívidas, respeitando o mínimo existencial para esse consumidor. Então, esse direito de repactuação das dívidas é uma das bases desse projeto, ou seja, de que os fornecedores têm que agir de boa-fé para cooperar para receberem os seus créditos. E essa cooperação envolve o reescalonamento, né, uma reprogramação das obrigações que foram originalmente contratadas. Além disso,
esse projeto de lei ele também inclui, né, novas práticas abusivas. E dentre essas práticas, as proteções que estão vindo, existe toda uma proteção com relação ao assédio na oferta de crédito. Então, vejam, aqui ele está estabelecendo, inicialmente, uma proteção aos hipervulneráveis. Né? Então, assediar ou pressionar consumidor, principalmente se idoso, analfabeto, doente ou em estado de vulnerabilidade agravada, para contratar fornecimento de produto, serviço ou crédito, especialmente à distância. Né? Então, essa proposição ela foi embasada numa série de pesquisas que constatam que muitos dos consumidores, eles não procuram o empréstimo vem até eles. Seja através de correspondência, seja através de ligações, seja através de café lá na secretaria, né, para oferecer empréstimo consignado. É justamente esse assédio, né, na oferta do crédito que gera muitas vezes uma contratação impensada e acaba motivando o superendividamento. Além disso, para que a gente possa efetivamente ter uma compreensão adequada sobre o preço do crédito, o projeto ele veda na oferta, na publicidade, uma série de expressões que nós vemos todo dia na propaganda, né, na televisão aqui no Brasil, como taxa zero, crédito gratuito, pagamento a prazo igual à vista. Economicamente não existe isso. Pagamento à vista sem juros, pagamento a prazo com juros. Então, como que vai ser igual? As próprias propagandas no Brasil, né, a própria oferta, né, de pagamento de preços em geral, de bens e serviços, ela induz o consumidor ao endividamento, porque é sempre o pagamento a prazo, sempre o pagamento mais longo, sempre um pagamento que amarra o consumidor à dívida. Né? Então, justamente para evitar essa impressão de que existe a concessão de crédito sem custo, é que estão sendo estabelecidas essas novas proibições. Além disso, outra questão, que aqui é a redação do artigo, né, que propõe a vedação de referência como crédito sem juros, gratuito, taxa zero, etc. Outra proteção que também vai ser estabelecida, conforme esse projeto de lei, é a obrigação de passar as informações para o consumidor sobre o custo de crédito por escrito. Então, o que acontece? Né? Até por ter sido constatado que muitas das operações de crédito são firmadas sem o consumidor sequer ter a cópia do contrato, né? Está sendo adotado aqui um modelo que tem inspiração na legislação francesa, em que o consumidor, para comparar o custo do crédito, ele recebe um formulário com todas as informações, com uma oferta, com um prazo de validade, para que ele possa consultar outros fornecedores e ver qual oferta é mais interessante para ele. Justamente por isso que, aqui no artigo 54b, está sendo proposto, lá no parágrafo 1º, né, que todas as informações inseridas lá no artigo 52 do Código, que já traz as informações obrigatórias na concessão de crédito, quanto aqui nesse artigo 54b, elas devem constar de forma clara, resumida no próprio contrato ou instrumento apartado. Portanto, a informação ela tem que ser obrigatoriamente por escrito. E na concessão do crédito também se criam novos deveres para os fornecedores. Não basta apenas eu informar o consumidor, eu tenho que aconselhar, eu tenho que advertir, eu tenho que esclarecer o consumidor sobre qual a modalidade de crédito mais adequada para a sua necessidade, quais são os riscos de cada operação de crédito, né? Quais são as consequências de cada modalidade de contrato que o banco oferta para os seus clientes. Esses deveres reforçados de aconselhar, advertir, esclarecer, eles vêm a complementar a informação, porque somente informar, sem você garantir que essa informação seja efetivamente compreendida pelo consumidor, não adianta. Né? Nós temos que assegurar essa compreensão adequada sobre os custos e riscos, né, que envolvem a concessão do crédito. E aí o interessante é que não adianta você também estabelecer uma obrigação sem colocar uma penalidade. Qual a penalidade que nós temos hoje, por exemplo, quando o consumidor firma um contrato bancário, um empréstimo, e não consta lá a taxa de juros? Se ele ingressar com uma demanda judicial, ele vai conseguir, no máximo, limitar pela taxa média de mercado, que é a mesma coisa que não limitar. Agora, no projeto, a sanção vai ser muito mais pesada. Vejam, o parágrafo 2º ali fala: o descumprimento de qualquer dos deveres previstos, né, nesses artigos acarreta a inexigibilidade ou redução dos juros e demais encargos. Então, não informou o consumidor de maneira adequada, concedeu o crédito sem avaliação prévia, sem esclarecer os riscos, sem informar os custos, a sanção pode ser a perda do direito de receber os juros. Então, o consumidor restituiria apenas o valor emprestado, né, sem esses acréscimos de encargos, que no caso aqui seriam, portanto, indevidos. Outra situação, esse empréstimo responsável, ele envolve por parte dos fornecedores o dever de avaliar as condições do consumidor e efetivamente assumir aquele empréstimo. Né? Essa obrigação é uma obrigação que é inerente das instituições financeiras, né? Ela tem que mensurar o risco daquela operação de crédito. Além disso, se essa obrigação, né, de avaliar as condições do consumidor no pagamento for desrespeitada, isso gera como consequência, como a gente viu ali, né, a inexigibilidade ou redução dos juros e demais encargos. Outra proteção que está sendo assegurada, e isso para garantir a preservação do mínimo existencial para o consumidor, é que nos empréstimos consignados,
O limite vai ser de 30% de comprometimento de renda. Hoje, a lei, né, geral dos empréstimos consignados prevê isso, mas alguns estatutos permitem, né, que tenha um comprometimento maior. E vai ser estabelecido um direito de arrependimento em 7 dias, porque, veja, o empréstimo consignado, ele gera uma retenção imediata da renda do consumidor, do seu salário. Justamente por isso é necessário que haja uma reflexão maior nesses contratos. E por isso que vai ser assegurado esse direito de arrependimento em 7 dias. Ou seja, a pessoa contratou, chegou em casa, conversou com a esposa, com o marido, né, quase deu divórcio por conta do empréstimo. Então, a pessoa pode ir lá e desistir em 7 dias. Obviamente, devolve, né, o montante emprestado. Então, o desrespeito a esses limites que estão sendo impostos dão direito à rescisão do contrato, à revisão judicial, onde o juiz pode dilatar o prazo para pagamento sem custo extra para o consumidor, reduzir os encargos e a remuneração do fornecedor, ou constituir e consolidar ou substituir garantias. Então, aqui é importante porque o projeto de lei está dando ao juiz um poder maior do que tem hoje. Ele vai permitir expressamente que o julgador ele aumente o prazo do contrato, reduza os encargos, justamente em razão do desrespeito a essas novas normas que estão surgindo. Obviamente, né, a ideia aqui desse projeto todo é respeitar a boa-fé. E no respeito à boa-fé, o consumidor também tem que agir de boa-fé. Então, se o consumidor prestar informações falsas sobre o seu comprometimento de renda, né, que daí gere a concessão de empréstimo responsável, ele não vai ser beneficiado por essas novas proteções. O código, nesse projeto aqui de lei, ele também institui novas práticas abusivas, como não entregar a cópia do contrato para o consumidor, debitar na conta corrente aquele valor que você questionou no cartão de crédito. Você questiona a cobrança, o banco debita a fatura do cartão na conta corrente, né? A cobrança vai ser descontada da mesma forma. Dificultar a anulação de fraude em uso de cartão de crédito ou similar. Assediar ou pressionar o consumidor a contratar algum produto, especialmente à distância, e se for um consumidor de vulnerabilidade agravada. E condicionar o atendimento de algum pedido do consumidor à renúncia ou desistência do direito de revisão. Além disso, e esse é uma das grandes alterações, né, que aí constitui efetivamente uma inovação dentro desse projeto, ele institui um procedimento para tratamento das situações de superendividamento. E aqui nós temos 2 fases. Uma primeira fase, que é uma conciliação, que aí pode ser conduzida tanto dentro do Poder Judiciário, como em outros órgãos de defesa do consumidor, né, em núcleos de conciliação, em que se chamam todos os credores, é feito um levantamento de quais são as condições de pagamento do consumidor, é montado um plano de pagamento escalonado, se chegar a um acordo, o acordo vale como título executivo judicial e imediatamente já se promove, né, a baixa do nome do consumidor dos registros de SPC e Serasa e se consegue essa composição. E se não chegar a um acordo? E se os credores, né, os fornecedores não quiserem negociar? Aí o projeto dá ao juiz um poder de, judicialmente, ele estabelecer um plano de recuperação compulsório. Ou seja, o juiz ele vai poder montar, né, a partir dessa reestruturação judicial, essa reinserção judicial do consumidor no mercado de consumo, um plano em que ele pode reduzir ou mesmo decretar a inexigibilidade de uma série de encargos, ele pode alterar os prazos e condições de pagamentos, tudo isso para garantir que aquele consumidor de boa-fé, que quer pagar suas dívidas, ele tenha condições de fazer esse pagamento, de honrar suas obrigações e de ser reinserido no mercado de consumo. Por fim, aqui para a gente já concluindo, né, o projeto de lei 283/2012, ele constitui um avanço importante, ele é uma reforma necessária e ele é o primeiro passo para que nós possamos, né, dar início a esse sistema de prevenção e tratamento do superendividamento. Mas nós temos que avançar mais. Esse primeiro passo é importante, mas ele não esgota o problema que nós temos hoje. Por quê? Nós temos que avançar nessa investigação e conseguir identificar que o superendividamento no Brasil, da grande maioria dos consumidores, ele é causado não só por situações extraordinárias, como os acidentes da vida, mas pelo próprio custo dos contratos bancários. Nós precisamos reduzir nossas taxas de juros, nós temos que adequar o valor das tarifas, nós precisamos garantir que aquela proteção que foi estabelecida no CDC contra a onerosidade excessiva, ela seja efetivamente cumprida. Porque o crédito, ele tem uma função social a cumprir. O crédito, ele é fundamental na economia brasileira, tanto para possibilitar o consumo, quanto para possibilitar também o desenvolvimento das atividades empresariais. Por isso, né, dentro das reformas que o Brasil precisa no direito do consumidor, eu entendo que tão importante quanto a edição de novas normas que venham trazer, né, proteções adicionais às que já existem hoje, é buscar garantir o respeito às normas já constantes, tanto no Código de Defesa do Consumidor quanto na Constituição Federal. Obrigada. Muito obrigado, doutora Andressa.
Sempre fico impressionado com a quantidade de informações que a doutora consegue passar em curto espaço de tempo. Muito obrigado pela competência. Quero informar os colegas que, ao final de todas as exposições, é que faremos as perguntas, tá? Já vamos passar imediatamente às próximas palestras. Quero, antes disso, doutor Nelson Júnior, informar que na OAB Londrina nós faremos um programa de superagendamento do consumidor, com parceria do Brasilcom, e aqui estou ladeado por 2 ex-presidentes do Brasilcom, com parceria da OAB, que, aliás, sediará as audiências de conciliação do programa de superagendamento do consumidor em Londrina, projeto que será lançado na quarta-feira, dia 20, de fato, algo fundamental para a função social da advocacia, para o alcance da justiça que tanto queremos. Passo, desde logo, então, a palavra ao doutor Adalberto Pascoaloto, que é graduado em Direito pela PUC do Rio Grande do Sul, doutor e mestre em Direito pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, professor titular na graduação e pós-graduação, além de vice-diretor da Faculdade de Direito na PUC do Rio Grande do Sul, procurador de Justiça aposentado do Ministério Público do Rio Grande do Sul, foi presidente do Instituto Brasileiro de Política e Direito do Consumidor, o Brasilcom, e conselheiro do Conselho Federal Gestor do Fundo de Defesa dos Direitos Difusos, ex-diretor da Fundação Escola Superior do Ministério Público, autor de livros e artigos nas áreas de contratos, responsabilidade civil, direito do consumidor, e desenvolve o projeto Fundamentalidade e Efetividade da Defesa do Consumidor. Muito obrigado, doutor. Com a palavra. Bom dia a todos. Gostaria de cumprimentar, em primeiro lugar, o Dr. Flávio Caetano de Paula, caríssimo amigo que me recebeu muito fidalgamente em Londrina no ano passado, retrasado já. Passado? É. E tenho muita satisfação, então, em revê-lo aqui. Gostaria de cumprimentar também os colegas da mesa, a doutora Andressa, meu caro amigo Pfeiffer, caríssimo Ricardo Morichita, doutor Madalosso, que é o nosso relator, e na pessoa do doutor Madalosso, eu vou me permitir cumprimentar a organização do Congresso, que pelo que vi até agora foi exemplar, tanto no receptivo no aeroporto, atenções no hotel, e pelo que eu estou vendo também aqui nesse momento, e estou verificando que a simples presença do doutor Madalosso atesta a idoneidade do evento, no sentido de registrar o que aqui se debate, para que isso sirva de matéria de meditação nas diversas áreas que estão sendo aqui estudadas. Agradeço também a grande gentileza do convite, foi a doutora Andressa que entrou em contato comigo, eu, na verdade, só pude identificar isso agora pela lembrança dela, mas agradeço a gentileza do convite e é sempre um grande prazer voltar ao Paraná e especialmente a Curitiba, uma cidade admirada por todos os brasileiros e que deixa os gaúchos, vou fazer uma confissão aqui apenas entre nós, com uma pontinha de inveja. Mas é um bom exemplo, isso é o que vale. Eu não gostaria de azedar a limonada de ninguém, mas limonada é azeda mesmo, né? E eu venho aqui para colocar algumas observações, quem sabe um pouquinho críticas, dessas referências que o Flávio acaba de fazer a respeito do meu currículo. Talvez a que tenha mais significado, pelo menos para mim, é a última. Eu estou desenvolvendo na PUC do Rio Grande do Sul, na minha atividade de professor, um projeto guarda-chuva chamado de fundamentalidade, no sentido de que a defesa do consumidor é hoje um direito fundamental, e efetividade da defesa do consumidor. No plano da efetividade, o que me interessa pesquisar, o que me interessa perguntar é o seguinte: essa maravilhosa lei funciona? Em que medida ela funciona? E quando a OAB me encaminhou a temática geral do Congresso, de que reformas o Brasil precisa, eu pensei, bom, na área de defesa do consumidor, falar dos projetos de atualização, um dos quais foi brilhantemente abordado aqui. Aliás, voltando a Porto Alegre, eu vou imediatamente recomendar à professora Cláudia que nem mesmo por motivo de saúde
ela falte a um congresso em que esteja presente a Andressa, porque ela toma conta do tema. E esse tema, aliás, é um exemplo de coisa que funciona. E eu, nesse momento aqui, acho que posso fazer uma homenagem a duas caríssimas amigas do Rio Grande do Sul, as juízas Karen Bertoncello e Clarissa Costa de Lima, que iniciaram esse projeto de superendividamento numa atividade voluntária, chamando ao Poder Judiciário para uma conciliação as pessoas que estavam em situação de superendividamento, numa tentativa de acerto com os seus credores. E daí se desenvolveu, inclusive, a ideia do projeto que hoje está no Senado, esperando que seja aprovado. Bom, mas o que eu dizia é que o que me preocupa, na verdade, é o aspecto da efetividade. E quando eu vi que a temática era essa, eu pensei, não adianta falar nesses projetos que estão lá do Congresso, porque isso é mais ou menos óbvio. Eu vou puxar a brasa para o meu assado e vou dizer o que é meu juízo, isso eu já tenho escrito em algumas oportunidades, o que é meu juízo no âmbito extrajudicial e também no âmbito judicial poderia sofrer algum reparo. Então eu vou, em alguns minutos, inicialmente tecer algumas considerações sobre o âmbito extrajudicial e depois sobre algumas decisões da jurisprudência que talvez merecessem melhor reflexão. No âmbito extrajudicial, eu vou me fixar na questão do sistema. Nós temos um sistema de defesa do consumidor, constituído por algumas entidades. Uma delas, hoje, a Senacom. Aliás, já tivemos aqui dois ilustres ex-diretores do antigo DPDC, e hoje é a Senacom, a Secretaria Nacional do Consumidor, que é a cabeça desse sistema. E, no âmbito dos estados e dos municípios, os PROCONs, além das associações de defesa do consumidor, as entidades civis que compõem o sistema de acordo com o artigo 105. Mas, na verdade, o que realmente diz respeito ao cidadão é o PROCON, os chamados PROCONs. O Pfeiffer foi diretor lá do PROCON de São Paulo, uma entidade exemplar que é do estado de São Paulo. O Morishita dirigiu o DPDC. Eles têm muita experiência nesse setor. E eu tenho quase certeza que nenhum deles vai me desmentir no seguinte: falta estrutura aos PROCONs. Eu não diria que falta estrutura, e talvez pela dimensão do serviço que tem que prestar, talvez também falte estrutura ao PROCON de São Paulo. Mas o PROCON de São Paulo é privilegiado porque é de São Paulo. Agora, se nós entrarmos por esse Brasil adentro, e o Morishita conhece isso muito melhor do que eu, mas na gestão do Morishita, eu tive a ocasião de ter contato com vários PROCONs, inclusive fui convidado a fazer curso de capacitação em alguns municípios, em alguns estados. O que se vê, infelizmente, é que não há estrutura material e não há estrutura de pessoal. Eu pergunto, por que isso acontece? Se o PROCON é do governo, por que o governo, eu estou falando do governo aqui num sentido muito amplo, por que o governo não olha para o PROCON com um pouco mais de interesse? O PROCON tem poder de polícia, ou seja, as infrações que se repetem a olhos vistos em todos os municípios contra o consumidor poderiam ser debeladas, poderiam ser sancionadas no âmbito administrativo por esses PROCONs. Em alguma medida, os PROCONs fazem isso, tem que se reconhecer. Mas será que eles detêm efetivamente a força política e detêm o pessoal necessário para executar essas tarefas?
Qual é o atendimento que efetivamente os consumidores recebem do PROCON quando vão reclamar de um produto comprado que não funciona? Eu não sei se os presentes aqui, que são de Curitiba e que são do Paraná, conhecem a professora Cimeia Bevilacqua. Eu tive um contato com a professora Cimeia e casualmente foi em Porto Alegre. A Faculdade de Psicologia promoveu um debate sobre relações de consumo. E nós tivemos uma mesa na qual estava a professora Cimeia Bevilacqua, eu e mais uma ou duas pessoas, e ali eu tive contato, tive conhecimento de um trabalho que ela desenvolveu, um trabalho acadêmico, que acho que foi o mestrado ou doutorado dela, em que ela acompanhou consumidores aqui no PROCON de Curitiba que foram lá fazer as suas reclamações. O que aconteceu com esses consumidores? Em que medida eles tiveram efetivo atendimento das suas demandas? Essas pessoas, e ela narra, isso está em livro, está publicado em livro, ela narra simplesmente aquilo que todo mundo conhece, desde que tenha entrado alguma vez num órgão de atendimento ao consumidores, ou de modo geral, eu até diria, em algum órgão de serviço público do país. Há algumas exceções, tenho ouvido muitos elogios ao funcionamento da Previdência Social, por exemplo, para quem pede a sua aposentadoria, mas, enfim, nós sabemos que o serviço público nem sempre anda muito bem. E esse é um exemplo, o PROCON é um exemplo disso. Então, a professora Cimeia narra o périplo dessas pessoas, que levam, às vezes, semanas e meses indo e voltando, e, em última análise, o que elas têm que fazer? Elas têm que entrar no Poder Judiciário, e aí começa um outro périplo, até que lá no fim de não sei quanto tempo, eventualmente conseguem uma decisão favorável e acham que, enfim, ganharam a causa. Não, porque é preciso executá-la. Quando isso termina, talvez as pessoas já tenham até mesmo perdido o interesse naquilo que estavam reclamando. E ela levanta essa questão de um ponto de vista muito interessante da antropologia. Marcel Mauss, um sociólogo francês, sociólogo, antropólogo francês, desenvolveu uma teoria sobre a dádiva. A dádiva é um tema muito caro à antropologia. E o que ela pergunta é o seguinte, afinal de contas, numa relação de consumo, o que é que o consumidor espera? Será que o consumidor espera única e exclusivamente a mercadoria que está comprando? Ele espera também um pouco de consideração pessoal? E a resposta é óbvia, ele se sente completamente desconsiderado quando, ao comprar um produto que não funciona, isso pode ser um azar da vida, ele não recebe a atenção devida do fornecedor. E então vai buscar a solução que espera no órgão que está de portas abertas para, em princípio, resolver esse problema. Mas ele não encontra a solução desse problema. Por quê? Porque o PROCON não tem força, porque o PROCON não tem estrutura suficiente. Então eu me pergunto, é culpa de quem? É culpa do PROCON? Não, não é culpa do PROCON. É culpa do governo. Porque o PROCON é um órgão do Poder Executivo. E o Poder Executivo parece que não tem interesse em resolver os reais problemas do cidadão. Eu sei que nós temos problemas na educação, que nós temos problemas na saúde, eu sei que existem esforços nesse sentido em todos esses campos, que são meritórios. Estamos agora mesmo falando com uma professora no saguão do hotel, a respeito dos méritos da política de governo no ProUni. Tem que se reconhecer os méritos, tudo bem. Mas o cotidiano das pessoas, esse das relações de consumo, está sendo tremendamente descurado. E no momento em que o governo fez a apologia das suas próprias iniciativas, o que aconteceu em 15 de março do ano passado, o que nós vimos foi simplesmente um discurso vazio. Ou seja, com o pretexto de melhorar a política de atendimento aos consumidores, o governo criou um conselho de ministros. Ora, neste país, se a gente quiser que alguma coisa não funcione,
crie-se um conselho de ministros. Os ministros são instáveis em virtude do governo, da política, do governo de coalizão, do governo de conveniência, que, infelizmente, pelo nosso sistema, acaba se criando em todas as esferas. Alguém sabe qual é algum resultado concreto do Plandec? Alguém conhece o Plandec? Mas, no entanto, a senhora presidenta da República, não estou querendo fazer aqui nenhuma crítica de cunho político, partidário, estou falando na figura que é o Supremo Magistrado ou a Suprema Magistrada da Nação, anunciou uma política de Estado. Esta política de Estado não apresentou resultados concretos. É isso que me preocupa. Quais são os resultados concretos que nós temos para apresentar aos consumidores que procuram não o Poder Judiciário, porque o Poder Judiciário é uma segunda instância para eles. É preciso ter solução na instância imediata. Qual é a solução que os consumidores encontram no sistema de defesa dos consumidores, no Sistema Nacional de Defesa dos Consumidores? Qual é hoje a nossa política nacional das relações de consumo? Essas são perguntas pertinentes. E eu quero aqui elogiar, não gratuitamente, as iniciativas, por exemplo, tomadas pelo Ricardo Morichita, quando esteve lá. Ele constituiu o Sistema Nacional informatizado nesse setor. Então, hoje, pelo menos, nós temos instrumentos que talvez permitissem uma melhor atuação. Mas, infelizmente, isso não se vê. E eu não estou falando isso como pura teoria. No âmbito desse projeto que eu acabo de referir a vocês, eu fiz uma pesquisa, a minha equipe de colaboradores, que não é muita, mas enfim, são alguns alunos, especialmente, extremamente atuantes e interessados. Nós temos um grupo de pesquisa em direito do consumidor. Fizemos uma pesquisa em entidades de defesa do consumidor. Não vou mencionar qual ou quais, isso não vem ao caso, não é uma crítica direta a quem quer que seja que eu estou aqui formulando, é uma crítica ao sistema como um todo. Um dos órgãos de defesa do consumidor consultados não faz conciliação, só faz atendimento por telefone. Por quê? Porque na ótica das pessoas que dirigem esse órgão, e isso talvez até seja um argumento plausível, fazer a conciliação acaba não sendo muito frutífero, exatamente porque demora, porque as pessoas, os fornecedores nem sempre atendem ao chamado do PROCON, então tenta resolver tudo pelo telefone. Como essa entidade, nessa localidade onde ela se situa, tem um certo prestígio político, as coisas até funcionam razoavelmente. Agora, quando se vai perguntar aos consumidores se saíram satisfeitos, eles dizem, olha, eu fui muito bem atendido, mas quando eu fui ao fornecedor para que ele resolvesse em concreto o meu problema, ele descumpriu as promessas que ele tinha feito ao telefone ao funcionário do PROCON. Resultado, o funcionário não voltou ao PROCON. Por quê? Porque ele sabe que lá a instância se esgotou. Então ele vai ter que ir ao Poder Judiciário. Isto é o que está faltando, efetividade extrajudicial. Bom, vou olhar agora um pouco para o Poder Judiciário. O Poder Judiciário tem uma atividade elogiável por todos. Eu acredito que nós podemos nos orgulhar aqui no Paraná, no Rio Grande do Sul, no país como um todo, como o nosso Poder Judiciário, do nosso Poder Judiciário. Ele é extremamente operoso. Eu não vou entrar nesse mérito, mas eu vou, e eu sei que vou mexer aqui em casa de abelha. Talvez muitos dos senhores pensem diferentemente de mim. Mas, em todo caso, honestamente, eu vou expor duas preocupações a respeito da jurisprudência, e agora vou me fixar especificamente na jurisprudência do nosso estimado Superior Tribunal de Justiça. Duas questões eu vou rapidamente apreciar. Uma delas, e isso tem a ver com o que disse a doutora Andressa agora há pouco,
Uma delas é o problema do cliente dos bancos. O STJ, como todos devem saber, editou uma súmula, a súmula 381, dizendo que o juiz não pode conhecer de ofício cláusulas abusivas em contratos bancários. Parece um pouco surpreendente, né? Por que o juiz não pode conhecer de ofício de cláusulas contratuais abusivas? O Código de Defesa do Consumidor diz que as cláusulas abusivas são nulas de pleno direito. Com isso, ressuscitou um conceito lá de 1850, que sequer está mais no Código Civil, mas foi para reforçar que aquilo que é nulo mesmo. E o Código Civil, que não é o Código de Defesa do Consumidor, é o Código Civil, diz que, havendo nulidade, o juiz tem o dever de conhecer de ofício dessa nulidade e declarar essa nulidade, ainda que as partes não queiram que o juiz a declare. Então, o juiz tem o dever de agir de ofício frente à nulidade. O que Pontes de Miranda dizia é que o nulo não pode entrar no mundo do direito. Mas, se nós formos examinar os precedentes da súmula 381, o que nós vamos encontrar? Quais são os fundamentos desse precedente? Um princípio processual, tanto um devolutum quanto um appellatum. Ou seja, se o consumidor não questionou aqueles temas da nulidade que eventualmente o juiz encontra, digamos lá, no julgamento da apelação, o juiz não pode se manifestar, e muito menos o STJ. Quando essa súmula foi editada, quando os primeiros precedentes começaram a sair, houve uma surpresa, especialmente em algumas turmas do STJ, que davam sistematicamente pela nulidade de cláusulas contratuais abusivas de ofício, ou reconheciam a decisão judicial do tribunal de origem que tivesse reconhecido de ofício essa nulidade. Eu me lembro que a ministra Nancy Andrighi, num julgamento em que ela teve que se render à maioria, ela disse o seguinte, ela fez uma listagem de precedentes daquela mesma turma, demonstrando que se fossem aplicados tais precedentes naquele julgamento, aquele julgamento teria 2 ou 3 nulidades incontestáveis. Aquele mesmo julgamento em que o tribunal estava decidindo que o juiz não podia mais conhecer de ofício de cláusulas abusivas. Pela jurisprudência da própria corte, naquele caso havia 2 ou 3 cláusulas abusivas. Mas, de repente, como não foi questionado, mas nunca era necessário questionar, não porque fosse um precedente judicial, não porque fosse uma jurisprudência assentada, mas porque está na lei desde 1850. De repente mudou. Bom, se mudou, então que mude para todos, né? Não. Mudou para os contratos bancários. Eu não consigo entender isso. E eu entendo menos ainda isto quando eu leio o artigo citado aqui pela doutora Andressa, o artigo 46. O artigo 46 diz que o fornecedor tem 2 deveres. Primeiro, é de dar conhecimento prévio ao consumidor do contrato, dos termos do contrato. E segundo, é de redigir esse contrato de um modo tão claro que o consumidor efetivamente entenda o alcance das obrigações que está assumindo. Ora, evidentemente que isso não é uma proteção exclusivamente singular do Pedro, do Paulo, da Maria. Não, é uma proteção coletiva de todos os consumidores. Agora, vejam o que acontece. Como é que o banco prova que cumpriu o artigo 46? Pela dupla assinatura no formulário. A gente assina o contrato porque tem que assinar as obrigações. E assina dizendo que leu o contrato e que entendeu tudo perfeitamente. E que leu antes. Ora, todo mundo sabe que isso não é verdade. Esse artigo 46, de uma certa maneira, é utópico. Mas ele institui um dever.
se este dever não é cumprido na prática, será que depois o consumidor ainda tem que se deparar com uma súmula que diz que aquilo que é nulo não pode ser reconhecido, a menos que ele, devedor desinformado, reclame especificamente dessas nulidades? E vejam que, no caso, sequer é culpa do devedor. Desculpem, mas é culpa do procurador. E onde é que vai cair isso? No devedor, no consumidor. Esse é o pior dos mundos, porque o artigo 46 é quimera, embora seja valioso. E na hora em que ele se vê sacrificado pelo contrato, ele não ganha o amparo do Poder Judicial. Não ganha o amparo por quê? Porque é cliente de banco. Se não fosse cliente do sistema financeiro, bom, a gente poderia conversar. Qual é a lógica disso? É porque o Poder Judiciário tem como um dos seus principais clientes o sistema financeiro? É por isso? Vamos diminuir, então, o nosso serviço? Qual é a lógica disso? Isto é defesa do consumidor? Este é o país que tem o melhor código de consumidor do mundo? E outra coisa, senhores, é o seguinte: eu já fumei, não fumo mais e não gosto de cigarro. Mas eu não tenho nada contra os fumantes. E desde que eu comecei a estudar a responsabilidade civil, embora isso já faça tempo, já se falava em responsabilidade civil objetiva, eu sempre aprendi o seguinte: em matéria de responsabilidade civil objetiva, a empresa responde pelo risco que põe no mercado. No entanto, nós temos um setor industrial brasileiro de risco zero. O produto que esse setor industrial põe no mercado faz mal à saúde, mas não afeta a empresa, não afeta o fabricante. Ele nunca é obrigado a indenizar a vítima do produto. Por quê? Porque essa vítima tem livre-arbítrio, fuma porque quer. Mas escuta, senhor, ele morreu de câncer causado pelo cigarro. Não, mas espera, isso é teoria. O câncer é uma doença multifatorial e no direito brasileiro o nexo causal tem que ter uma relação direta e imediata, leiam o artigo 403. Tem que ter uma relação direta e imediata de causa e efeito. Senão não se pode reconhecer a obrigação de indenizar, seria uma injustiça. Impor a obrigação de indenizar a uma empresa sem prova do nexo causal da relação de causa e efeito de modo direto e imediato. Aí eu abro um livro da professora Giselda Hironaka, por exemplo, de São Paulo, e ela fala em dano pressuposto. Eu abro um livro do professor Fernando Noronha, e ele fala de desnecessidade de prova do nexo causal em risco agravado. Bom, são pessoas que vivem em países diferentes. Ou vivemos todos no mesmo país? E aí eu abro acórdãos do STJ, em que se reconhece uma tal de flexibilização do nexo causal, em alguns casos, quando o dano é muito grave. Mas por que os fumantes não podem ter a seu favor o reconhecimento já sacramentado na medicina e estampado nos maços de cigarro, de que o cigarro pode matar? Porque o câncer pode ter tido outros fatores causais. Pode, né? Vocês sabem que tem uma situação extremamente peculiar. Nos maços de cigarro, havia a fotografia, naquelas mensagens de advertência, havia a fotografia de um paraplégico que ganhou essa condição graças ao cigarro. Ele era a estampa da advertência.
e ele promoveu uma ação de indenização contra a empresa tabagista. Qual foi a decisão do STJ? Falta de nexo causal. Falta da prova do nexo causal. Nós temos, então, um setor industrial de risco zero e os fumantes que já estão socialmente segregados, e eu acho até que eles estão um pouco conformados com isso, porque nós não fumantes estamos muito satisfeitos, mas a verdade é a seguinte, como todos sabem, isso dá para chamar de vício, né? Isso é um vício. É muito difícil largar o cigarro. Eu reconheço, admito, acho que qualquer pessoa poderia dizer a mesma coisa, que claro que há um grande fator causal na própria vontade do indivíduo. Mas o fato de que ele fuma porque quer é suficiente para exonerar a empresa? Ou nós poderíamos pensar, quem sabe, em culpa concorrente? Existe um acórdão do STJ que invoca o artigo 12, parágrafo 3º, inciso 3 do Código do Consumidor, dizendo assim, olha, o parágrafo 3º, inciso 3, ali diz que é preciso culpa exclusiva do consumidor, ou de terceiro. E no caso aqui é a culpa exclusiva. Ou seja, nas entrelinhas, o que o acórdão diz é que não se pode reconhecer a culpa concorrente. Mas há acórdãos no STJ, em outros casos, que não de fumantes, que reconhecem a culpa concorrente. Bom, como nós não vivemos no melhor dos mundos, simplesmente porque vivemos neste mundo de humanos, nós sempre vamos encontrar problemas a corrigir. Eu tenho a impressão que esses 3 problemas aqui poderiam merecer um pouquinho mais de reflexão, um pouquinho mais de vontade política do Poder Executivo municipal, estadual, federal, em relação a como os consumidores estão sendo tratados no seu socorro do dia a dia antes de entrar no Poder Judiciário. E em relação ao Poder Judiciário, quem sabe repensar ou explicar um pouco melhor, porque eu ainda não consegui entender a lógica das decisões que vêm sendo tomadas nesses 2 âmbitos que eu acabo de mencionar. Fora disso, meus amigos, um excelente congresso a todos e, mais uma vez, meus cumprimentos à OAB do Paraná. Muito obrigado. Obrigado por suas palavras, professor Adalberto Pascoaloto. Quero aqui registrar a presença, que acompanhando suas belas palavras, da desembargadora doutora Ivanise Tratos Martins. Obrigado pelo prestígio da advocacia, a Ordem dos Advogados do Brasil. Cumprimento nessa oportunidade também nosso vice-presidente, doutor Cássio Teles. Parabéns pela organização do evento e muito obrigado pela confiança depositada nesse presidente para coordenar esses trabalhos. Obrigado. Vou inverter a pauta aqui, senhores. Vou convidar o professor Roberto Pfeiffer a fazer a palestra sobre proteção do consumo no comércio eletrônico. O professor Roberto Pfeiffer foi aprovado em concurso para o cargo estatutário de professor doutor na Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, homologação pela congregação em fevereiro de 2013. Foi professor contratado na Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, professor da disciplina Direito e Economia na Escola de Economia da Fundação Getúlio Vargas, professor e coordenador de disciplina do curso de especialização da Escola de Direito da Fundação Getúlio Vargas, GVLO, possui graduação, mestrado, doutorado pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, tendo recebido menção summa cum laude na obtenção do título de doutor. É procurador do Estado de São Paulo, tendo recebido, é procurador do Estado de São Paulo, nível 5, integrando a assessoria jurídica do governo do Estado. Leciona também em cursos de especialização na PUC de São Paulo, foi professor do curso de especialização do Centro Universitário de Brasília, professor adjunto do Instituto de Educação Superior de Brasília, é diretor da Revista de Direito do Consumidor, publicada pelo Brasilcom,
Foi diretor executivo da Fundação Escola do Procon de São Paulo, assessor do ministro do Supremo Tribunal Federal, consultor jurídico do Ministério da Justiça, conselheiro do CAD, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, e integrou, junto com outros 5 colegas, a comissão de juristas nomeada pelo Senado Federal para a atualização do Código de Defesa do Consumidor. Obrigado, professor Roberto. Tem a palavra. Tá, eu que agradeço. Bom dia a todos. Então, primeiro momento, agradecer aqui esse honroso convite, né, uma conferência tão prestigiada, com tão boa audiência. Então, agradecer aqui na pessoa da doutora Andressa, né, esse gentil e honroso convite. Grande prazer estar aqui na cidade de Curitiba, né, nesse gélido dia, né, gélido dia e noite. Mas, então, é um enorme prazer, uma grande honra. Eu vou abordar aqui, e aproveito também para parabenizar aí o temário geral, né, as reformas que o Brasil precisa. Acho muito oportuno, né, que são inúmeras, né, as reformas que necessitamos efetivar no Brasil, oportuno nesse ano de eleição. E vou abordar aqui no que tange ao direito do consumidor, que o meu colega Pascoaloto aí, traçou aí com muita proficiência, né? Eu subscrevo todas as palavras dele, eu concordo inteiramente, né, com as ponderações que ele fez, e eu vou aqui tratar de um tema específico que necessita efetivamente um tratamento legislativo, que é a questão da proteção do consumidor no comércio eletrônico. Efetivamente, vamos ver se eu consigo. Aqui eu tenho que... setinha. Perdão. Não, então, efetivamente, obviamente, o Código de Defesa do Consumidor, como tem uma natureza principiológica, ele pode ser utilizado e vem sendo utilizado para a proteção do consumidor no comércio eletrônico. No entanto, obviamente, como o comércio eletrônico não existia à época da edição do Código de Defesa do Consumidor, né, em 1990 mal tínhamos internet, ainda, né, engatinhava, ainda era sobretudo ainda derivada né, da experiência lá nos Estados Unidos, né, que tem uma origem militar, aí posteriormente vai sendo disseminado o uso. Mas ainda, em 1990, ainda engatinhávamos, até mesmo nos computadores, né, quanto mais no uso da internet. Se engatinhávamos no uso da internet, ela não tinha uma utilização comercial, né, para aquisição de produtos ou serviços. Ainda estávamos na época ainda do Tupperware, que era vendido porta a porta, né? dos telefones ou daquelas mensagens, daquelas propagandas, publicidade na televisão, que ainda há, né? Não vou declinar o nome aí da empresa, né? Mas ainda tem uma empresa que vende muito, né, com aqueles produtos milagrosos, né, que a pessoa dorme e acorda sem 10 quilos, né, toda musculosa, né? Enfim, né? Então, ainda vivíamos nessa época das compras à distância, era essa a realidade. No entanto, posteriormente vai crescendo a questão das compras à distância e hoje o comércio eletrônico é extremamente utilizado, mas na época não existia. Então, consequentemente, embora as normas principiológicas possam ser utilizadas, não há nada dedicado especificamente ao comércio eletrônico. Tanto que, no próprio artigo que trata da desistência, né, no Código de Defesa do Consumidor, ele não menciona a internet, né? E até houve uma primeira discussão doutrinária sobre se ele abarcaria ou não o comércio eletrônico, mas hoje isso já está pacificado, há jurisprudência específica dizendo que abarca o comércio eletrônico também. Mas, enfim, não há dispositivos específicos. Apenas a utilização principiológica do Código de Defesa do Consumidor não é suficiente para abarcar todos os problemas. Ele pode ser bem utilizado, há já jurisprudência, por exemplo, no campo da desistência, em outros campos para a proteção do consumidor, mas se demanda uma proteção específica. E será que demanda mesmo? E esse foi um debate inicial, né? Será que é preciso atualizar o código? Havia um grande temor
de que a propositura de projetos de atualização do código pudessem levar um resultado diverso, ou seja, um retrocesso na proteção do consumidor. No entanto, há alguns números que demonstram efetivamente que há essa necessidade. Então, esse é um primeiro gráfico. Eu sei que advogado não gosta muito de gráfico, né? Mas não é aqueles gráficos terríveis aí de economia, né? Apenas um gráfico que demonstra aí o crescimento exponencial do comércio eletrônico no mundo. Né? Então, já se estima aí, que ele possa chegar a números extremamente expressivos. Né? Então, já se estimava que em 2014 já se atingisse 1 trilhão e 500 bilhões de dólares, ou seja, um número fantástico, né? O crescimento da utilização do comércio eletrônico, inclusive a próxima onda, né, que já se inicia, mas que deve estourar, é do M-commerce, né, que eles estão chamando, que seria a utilização do aparelho celular, né, os aparelhos móveis para aquisição então, de produtos e serviços, algo que já é uma realidade, né, mas que deve efetivamente ser o grande motor aí, né, de um crescimento efetivo do comércio eletrônico. Ele se espalha no mundo inteiro, e a Ásia, né, principalmente através da China, deve já ultrapassar até os Estados Unidos como o maior utilizador de comércio eletrônico. E a realidade no Brasil não é muito diferente. Então, há um crescimento exponencial de mais de 20% ao ano na utilização do comércio eletrônico. Aí os últimos números dão conta já de um faturamento aí do setor na casa dos 30 bilhões de reais para esse ano. Perdão, acho que eu fui muito. E se, por um lado, há esse crescimento exponencial então, da utilização do comércio eletrônico, revelando então, que ele tende a ser cada vez mais utilizado e gradativamente se transformar, talvez, no principal meio de compra, não sei se vai chegar, talvez não chegue a superar o comércio presencial, né, por utilização de serviço presencial, por uma série de motivos, mas vai, sem dúvida, ombrear bastante, né, e tende a ser cada vez mais utilizado. Por outro lado, também há um crescimento exponencial das reclamações. Então, tem vários estudos demonstrando aí que no âmbito, né, do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, então no âmbito dos PROCONs, há um crescimento exponencial de reclamações derivadas do comércio eletrônico, que vão desde questões de entrega, né, ou seja, não entrega do produto, a entrega fora do prazo, né, principalmente nessas datas, acabamos de passar pelo Dia dos Pais, né, mas Dia das Mães, Natal, sempre são datas complicadíssimas, e há muito atraso na entrega. Como há problemas com também, lógico, é um sistema também que facilita muita fraude, né? Ou seja, muitos pequenos, né, principalmente no que tange aos pequenos provedores de comércio eletrônico, podem utilizar de modo fraudulento e o consumidor acabar acessando e comprando produtos que não existem efetivamente, né? O Procon de São Paulo tem divulgado uma lista negra, né, de endereços que são falsos, que são de provedores falsos, e essa lista tem se engrossado bastante ano a ano, né? Então já acho que ano passado eram mais de 50 endereços de provedores falsos, e eles se instalam facilmente, né? Tem esse problema também, né, que a instalação normalmente é por provedores de acesso internacional, e você não consegue localizar efetivamente e punir esses acessos. Então, há esse estímulo à fraude, e tem também toda uma questão derivada com a intimidade do consumidor.
né? Falta uma lei geral de proteção da privacidade. É bom que se diga que essa proposta enviada ao Congresso Nacional não substitui, não elimina a necessidade de uma lei de proteção geral dos dados do consumidor. Nós sabemos que, no âmbito aí, já iniciou na gestão do Ricardo Morishita, né? Parece que as notícias são que já está pronto, né? Uma proposta de projeto de lei, mas ele sequer foi enviado ainda ao Congresso Nacional. É importante e esse projeto dialoga, mas há uma necessidade, então, efetivamente, uma proteção dos dados. Né? Por quê? Pela famosa venda de dados. Né? Então, há locais em que você pode ir, né, compra lá um CD com dados, né? As empresas passam umas às outras os dados do consumidor. Não é algo exclusivo do comércio eletrônico, mas é agravado, né, pelo fato de, no comércio eletrônico, né, normalmente você tem que pôr seus dados cadastrais, e é uma facilitação, então, de passar os seus dados. Sem contar toda a questão, né, de você conseguir monitorar facilmente os hábitos dos consumidores. Né? Então, quem aqui não comprou? Isso aconteceu comigo recentemente. Eu comprei lá pela internet toner para a impressora lá de casa. Aí 5 minutos depois já tinha lá uma mensagem: você está procurando produtos de impressão, né? Ou seja, eles conseguem monitorar e buscar os hábitos, né, do que você está sendo seguido e monitorado 100% do tempo, e já vão e-mails, né, específicos com propagandas e publicidade. Bem, então, enfim, tudo isso para demonstrar que efetivamente, né, o comércio eletrônico chegou com muita força, né, uma força econômica poderosa, e há uma necessidade, então, de algumas normas, pelo menos de alguma atualização do código, para que, ainda de forma principiológica, de forma não exaustiva, porque também não dá para tratar exaustivamente ou muito detalhadamente um tema como esse, porque ele por si só, muito dinâmico. Né? Então, é muito dinâmico a utilização do comércio eletrônico. Ele tende a ter transformações diárias, né, inclusive dos meios de utilização. Como eu disse, né, se acredita aí que o meio móvel, né, deva se transformar no principal mecanismo de utilização. Já a possibilidade de cartão de crédito, né, você usar o seu próprio celular como cartão de crédito, enfim, né, é muito dinâmico, e consequentemente também a linguagem para tratar o tema tem que ser bastante geral, né, para que ele não envelheça muito rapidamente. Então, por isso, né, um dos temas escolhidos e priorizados para a atualização do Código de Defesa do Consumidor foi justamente o comércio eletrônico. E a comissão, então, que elaborou, né, foi nomeada pela presidência do Senado e acabou elaborando projetos, a doutora Andressa já referiu isso, sobre 3 temas. Então, o superendividamento já foi brilhantemente discorrido, outro sobre ações coletivas, talvez seja mais polêmico, e graças a Deus não vou precisar falar sobre ele, né? E o terceiro é sobre o comércio eletrônico. E aí eu vou falar, então, brevemente sobre isso daí, para enfatizar a necessidade da sua aprovação. E dizer, inclusive, que se o eixo central desse projeto de lei do Senado 281, né, de 2012, é o comércio eletrônico, ele não se limita a isso. Ele também atualiza um pouco a parte geral. Isso é bastante importante, porque uma das questões que dramaticamente se acentuou nos últimos anos, né, principalmente a partir da década de 90, né, com a privatização de uma série de serviços públicos, a criação de agências reguladoras, e também com a maior utilização de uma série de serviços, como serviços bancários, etc., foi o conflito entre leis que regulam determinados setores, como o setor de aviação civil, o setor de telefonia, o setor de energia elétrica, o setor bancário, e o Código de Defesa do Consumidor. Né? Eu acho que um exemplo que todos vivenciam é a questão, por exemplo, de eventuais conflitos entre as normas de aviação civil, né? Se bem que não é um tema muito feliz para ser tratado, né? Então eu vou dar exemplos
pouco trágicos aí relacionados com a aviação civil, por exemplo, extravio de bagagem, né? Há normas, tanto do Código Brasileiro de Aeronáutica, como normas de alguns tratados internacionais, Pacto de Varsóvia, Tratado de Montreal, que estabelecem a indenização tarifada, ou seja, um teto, né, para a indenização, normalmente muito baixo, aí, uns 150, $200, por exemplo, para um extravio de bagagem. No entanto, o Código de Defesa do Consumidor, né, como vocês todos sabem, é enfático em diversos artigos, ao estabelecer o princípio da indenização plena. Ou seja, o consumidor, né, deve ser plenamente ressarcido de todos os danos materiais e morais sofridos. E o conflito entre essas duas normas, qual prevalece, né, o Código de Defesa do Consumidor ou as normas de aviação civil? Isso se dá em diversos campos, e o que gera aí diversa jurisprudência e nem sempre muito coerente, né? Acho que ninguém enfrentou muito bem, né? Ou pelo menos criando, né? Qual deve prevalecer, o Código de Defesa do Consumidor ou a outra lei, quem seria especial, né? O Código de Defesa do Consumidor é especial ou a lei setorial é especial? Então, tudo isso gera muitos conflitos, resolvidos pontualmente, de maneira um pouco caótica e pouco uniforme, e o código, essa reforma, então, ela visa estabelecer aqui o princípio da prevalência da norma mais favorável ao consumidor. Então, já há, né, no Código de Defesa do Consumidor o princípio de que as cláusulas devam ser interpretadas de forma mais da forma favorável, mais favorável ao consumidor, e aqui se traz, né, que os negócios jurídicos em geral e as normas de direito do consumidor e as normas em geral, né, devem ser interpretadas da forma mais favorável ao consumidor. Seria o que a gente pode chamar da positivação do diálogo das fontes, né? Ou seja, aquela teoria, né, trazida aqui no Brasil, sobretudo pela professora Cláudia Lima Marques, né, que ganha grande aceitação doutrinária, já começa a ter pontualmente uma aceitação jurisprudencial, ela estaria positivada. Acho que só isso já valeria uma reforma, né? Porque já iria resolver vários conflitos aí que hoje estão muito na ordem do dia, né? E acentuados, sobretudo, naqueles setores que são regulados por agências reguladoras e que têm diversos problemas. Além disso, é bom que se diga, né, isso é importante salientar, né, tanto o projeto de lei 281 quanto o 283, 281 do comércio eletrônico e 283 do superendividamento, já foram aprovados por uma comissão especial que foi nomeada no Senado, né. Ela teve um trabalho intenso, muitas audiências públicas e finalizou os seus trabalhos agora em março de 2014. Então, finalizou os trabalhos e foram aprovados substitutivos, e que mantiveram o espírito, né, das proposituras e, a meu ver, inclusive aperfeiçoaram. Aqui deva se lançar os maiores elogios, né, aos trabalhos dessa comissão. Ela conseguiu, então, foi muito habilidosa, né, na condução da matéria e conseguiu até aperfeiçoar. No entanto, agora foram remetidos ao plenário do Senado e, ao que se sabe, já está sofrendo alguns problemas na aprovação, né, ou melhor, era para entrar na pauta do dia, já entraria aí para aprovação em maio, né, em junho, acabou não sendo deliberado. Isso daí está agora, né, agora com esse recesso branco, então, mas esperamos, né, e acho que é muito importante, e essa sistemática aí da OAB é ótima, né, que tem um relator, né, então eu vou propor justamente uma moção, né, para que haja a deliberação pelo plenário do Senado, sua aprovação e posterior remessa ao Congresso, à Câmara dos Deputados. Mas, enfim, e ela acabou também incluindo várias questões a respeito do consumo sustentável, da relação de consumo e meio ambiente, que é outro tema também que, embora haja algumas normas principiológicas do Código, né, sempre se defendeu doutrinariamente, né, uma maior especificidade a respeito do tratamento, então, do uso do consumo sustentável, que é um tema cada vez mais importante, né? Eu venho aqui de São Paulo, onde a gente vive um drama aí, né, em relação por exemplo, à questão de consumo de água, né, que está intimamente relacionado aí com mudanças climáticas, com problemas
mesmo de uso inadequado de mananciais, enfim, né, e que hoje se demanda cada vez um uso responsável, um uso adequado da água. E esse é apenas um dos temas, né, relacionados aí, com essa questão da relação entre consumo e meio ambiente. E também foi introduzido, não originariamente, né, pela comissão, que se limitou, né, até havia um direcionamento claro quando foi criada, que era para tratar superendividamento, ações coletivas e comércio eletrônico, mas no âmbito da comissão especial do Senado que analisou o projeto, acabaram sendo introduzidas algumas normas relacionadas então com consumo e meio ambiente. Bem, então agora eu vou rapidamente, né, para cumprir o meu tempo, então ressaltar alguns dos aspectos que o projeto de lei traz no tratamento do comércio eletrônico. E dizer que, na verdade, ele já rendeu frutos efetivos, né, porque o decreto 7.962, né, que é polêmico, eu concordo aí também, né, sempre concordo, é difícil discordar do Pascoalotti, nisso eu também concordo com ele, né, em vários aspectos aí relacionados com o Plandec ele tem seus problemas, mas no que tange ao comércio eletrônico, ele acabou adiantando diversos dispositivos. Ele é uma reprodução literal, aí não tem problema nenhum, né, ser isso. Na verdade, a comissão se sentiu prestigiada com isso, né? Por quê? Porque diversos dos dispositivos que estavam no projeto de lei acabaram sendo reproduzidos no decreto. É bem verdade, né? E o próprio Pascoalotti escreveu um artigo muito bom sobre o tema, que há algumas dúvidas sobre se ele poderia ser tão dispor sobre algumas matérias. Eu não vou entrar nesse mérito, né? Aliás, isso demonstra ainda mais a necessidade da aprovação do projeto de lei, né? Para que ele vire lei e não haja discussões. A gente sabe que já há, né, discussões judiciais e há um problema se ele poderia ou não. Mas, de qualquer forma, o fato é que o decreto trouxe diversos desses dispositivos já impondo a sua observância, né? E eles dizem respeito, sobretudo, a duas questões, que são a informação e ao consumidor. Basicamente, né, o que foi adiantado é a informação e a questão da disciplina do direito de renúncia, o direito de desistência, né, estabelecido lá no artigo 49 do Código. Então, que são dois eixos de preocupação do projeto de lei que foram contemplados no decreto. Então, são todas informações a respeito, em primeiro lugar, do próprio fornecedor, né, justamente qual que é o objetivo central. Não evitar, que isso é impossível, mas contornar um pouco ou minimizar o risco de fraude. Então, são informações como o CNPJ, como a localização física do provedor, né, do comércio eletrônico, para que, se o consumidor possa, então, ter alguma maior segurança de que ele exista efetivamente, né, e evitar um pouco a fraude. Lógico que ela não vai ser totalmente segura, é impossível, né, mas isso auxilia. Então, a inscrição dele na junta comercial, o endereço físico, inclusive para quando ele for acionar judicialmente, se necessitar, né, então tudo isso são informações sobre o próprio provedor. E uma outra número de informações que o Código detalha é quanto ao produto e o serviço prestado. Por quê? Porque há muita enganosidade nessa seara, e ela é reforçada, obviamente, né, quando você não tem o contato físico com o produto. Mas muitas vezes o preço não está muito adequadamente colocado, ou há uma divergência, né? Aparece lá um determinado preço, quando você coloca lá na cesta de compras, lá no carrinho de compras, o preço é outro, ou as condições não são mantidas, né? Então, isso são questões que ocorrem com muita frequência. Então, todo esse tipo, essa seara de informação é colocada. Uma outra questão que é colocada também, que ainda está no decreto, mas ainda não está muito implementada, né, talvez até por essas discussões, se o decreto poderia ir tão longe, né, se ele fere aí o princípio da legalidade, é a questão também de
da disciplina da desistência, em primeiro lugar, e do fornecimento de um serviço de atendimento ao consumidor, que esse é um outro drama também, né? Então a pessoa compra, agora, para desistir da compra, ele muitas vezes não encontra onde desistir, ou então o processo é extremamente complexo, ele não consegue, né? Então, de haver a dotação de um serviço de atendimento ao consumidor eletrônico também no próprio site de onde comprou, facilmente localizável. Então, isso são coisas simples, mas que fazem diferença na vida do consumidor. Então, esse é um dos eixos de preocupação do projeto, né? Bem, uma outra questão, essa importante, não foi tratada no decreto, nem poderia sê-lo, seria impossível de ser, porque efetivamente demanda uma lei, é a proteção contra o spam, ou seja, aquelas mensagens não autorizadas, né, que povoam todos os e-mails, né, de todas as caixas, né, de correio de todas as pessoas, né? Se a gente perguntar aqui, não vai ter uma pessoa que não recebeu ou recebe, né, diversas mensagens não autorizadas. E aqui a fonte de inspiração aqui é o sistema adotado na comunidade europeia. Então é bom que se diga também que não tem nada assim que esteja se fazendo a famosa jabuticaba, né, que seria aquilo que só tem no Brasil, né, e não tem em lugar nenhum no mundo. Tudo aqui se procurou ver experiências, né, de como isso é tratado em outros países, sobretudo quem está mais avançado nessa sistematização é a União Europeia, então tem já diversas diretivas sobre comércio eletrônico, e uma delas é das mensagens não autorizadas. Aí se adotou o sistema, que em inglês se chama soft opt-in, mas para traduzir isso, o que é o sistema? Então, você tem basicamente dois sistemas no mundo. Um é o que é adotado principalmente nos Estados Unidos, que a princípio todos podem enviar as mensagens aos consumidores, e apenas naquelas situações nas quais ele não queira mais receber a mensagem, né, e ele manifestando o desejo de não mais receber a mensagem não pode mais ser enviada a ele. O outro sistema, que é o da União Europeia, diz o contrário, né? Por isso que chama opt-in. É o consumidor que tem que autorizar o fornecedor a remeter a mensagem. Quem não for autorizado não pode remetê-lo. Mas aí ele tem uma atenuação. A atenuação é naquelas situações em que o consumidor já tem uma prévia relação com o consumidor. Exemplo, então alguém já comprou de qualquer um dos provedores aí eletrônicos, por exemplo, um Submarino, Americanas, etc. Ele já comprou daquela empresa, a empresa posteriormente pode mandar mensagens a ele. Então é uma atenuação para não ser radical demais, por um lado, e por outro também porque muitas vezes até se manda mensagem, se manda e-mail a respeito daquela própria compra, então, né, não poderia exigir, né, seria talvez muito radicalismo, até fugir da realidade, impedir isso. E acabou então sendo, e até o sistema inclusive da autorregulação, o setor, né, os principais provedores de comércio eletrônico, eles têm uma associação, e essa associação emitiu um código de autorregulação, e esse é o sistema também do código de autorregulação, com algumas diferenças, né, mas é o sistema, né, com algumas nuances também da autorregulação. Embora tenham nuances importantes, né, porque eles falam que se a empresa tiver alguma associação, ou ela pode mandar para empresas associadas, né, e isso é meio muito amplo, né, e eles interpretam muito amplamente, né, então eles acabam não seguindo muito também esse sistema, apesar de estar na norma de autorregulação, eles mesmos não seguem, né, por não ser cogente, eles acabam não seguindo. Mas, enfim, é o sistema, então, que foi adotado. Então, ou seja, a princípio só poderia mandar mensagem quem tivesse uma expressa autorização do consumidor, salvo aqueles que ele já tem uma relação prévia. E, de qualquer forma, mesmo nesses casos, o consumidor dizendo que não deseja mais receber as mensagens, ele tem que se abster de trafegar essas mensagens. Vou pular isso. Bem, antes de falar do 49, também uma questão muito importante, a questão do tratamento dos dados, né? Por quê?
porque aquilo que eu havia falado, né? Não há uma lei geral de proteção de dados dos consumidores, e no comércio eletrônico isso fica bastante acentuado, esses problemas. Aí o código, nessa atualização, que vai ser penalizado, tanto com sanção administrativa como até mesmo penal, né? A criminalização, então, dessa disseminação de você enviar sem a prévia autorização, então comercializar, disponibilizar, de alguma forma, remeter dados dos consumidores detidos, né, você faz o cadastro, põe teu CPF, seu RG, seu endereço, isso é comercializado ou cedido a outras empresas. Isso é um dado da realidade, isso ocorre, né, a todo momento. Então, isso seria criminalizado com penalização administrativa e penal, e sanção penal. E, finalmente, também há toda uma atualização do artigo 49, que já foi, em grande medida, adiantada aí pelo decreto federal, né, de 2013, mas também com todas essas polêmicas de implementação. Sabemos de toda a dificuldade de implementação, boa parte dela derivada, né, desse debate, né, se poderia ou não isso versar em decretos, se isso seria algo que necessitaria efetivamente de uma lei. Então, mais um motivo também para a aprovação desse projeto de lei, né, para que essa polêmica acabe. E talvez os dois principais questões trazidas aí na atualização do 49, mais importante até do que prevê expressamente o comércio eletrônico, isso a jurisprudência já abarcava, é a questão do meio pelo qual você expressa, porque esse é um dos grandes problemas, né? A dificuldade que o consumidor acaba para implementar a desistência. Então, de você ter um meio eletrônico, onde haja uma confirmação remetida ao consumidor de que ele efetivou a desistência, né, naquele prazo de 7 dias, e houve um debate se deveria, inclusive, ampliar para 14 dias, que é hoje a sistemática da União Europeia. O projeto inicialmente ficava nos 7 dias, aqui trouxe uma pequena diferença, né, de que se o consumidor não for bem informado, aí vai para 14 dias, se não fica em 7 dias. Mas, enfim, o meio, e principalmente a questão também, além do meio, a questão de como normalmente se compra ou se utiliza muito cartão de crédito nessas compras à distância, de umas obrigações de estorno, de devolução endereçadas especificamente ao cartão de crédito. E finaliza também um outro eixo disso daí, é algo também muito importante, particularmente no comércio eletrônico, que são regras sobre o direito aplicável e o foro competente nas negociações que envolvam o consumo, o consumidor domiciliado no Brasil comprando de um fornecedor estrangeiro. O que, né, por motivos óbvios, se acentua com o comércio eletrônico. Então, isso é mais frequente, ficou muito mais frequente essas compras, né, onde você usa sites estrangeiros e que remetem ao Brasil, né? Então, tem, para citar o mais famoso, a Amazon, né, por exemplo. Então, é um site estrangeiro, embora agora até tenha um aqui no Brasil, mas, enfim, né, normalmente então você compra diversos fornecedores estrangeiros que vão remeter no Brasil. Então, para isso, não só para isso, mas é muito oportuno, então, para isso e para resolver outros problemas já existentes, mesmo no comércio tradicional, né, se cria, então, uma regra também da prevalência da regra mais favorável ao consumidor e do foro do consumidor no Brasil, né, o que auxilia, então, também a defesa dos seus direitos. Enfim, é um projeto importante, ele não é exaustivo, ele procurou também seguir a dinâmica do código e abarcar, né, 4 eixos principais, ou 5 eixos agora de preocupação. Então, é isso de ser uma positivação do diálogo das fontes, dado o grande número de conflitos gerados, procurar aumentar a segurança do consumidor e a sua informação, né, no âmbito da compra do comércio eletrônico, algumas regras sobre a proteção desses dados, a proteção contra o spam, a disciplina do direito de desistência e, finalmente, essas regras sobre direito e foro aplicável. Como eu disse, né, já foi uma comissão nomeada pelo Senado, ele foi apresentado em 2012, uma comissão foi imediatamente instalada, após um ano
de deliberações, 2 anos de deliberações, na verdade, né, com muitas audiências públicas, foi aprovado no âmbito dessa comissão, mas agora depende ainda de uma aprovação pelo plenário do Senado e posterior tramitação na Câmara dos Deputados. Então, aqui a minha proposta, né, aproveitando o prestígio aí da OAB do Paraná, seria que se somasse, então, nessa boa luta, né, o que eu chamo de uma boa luta, que seria uma mobilização para aprovação desse dispositivo, também do dispositivo que trata do superendividamento, que são reformas que o Brasil precisa, sem dúvida nenhuma. Então, com isso, então, eu convido a todos para apoiarem, então, né, essa moção, para também se integrarem nessa mobilização, e agradecendo mais uma vez esse gentil convite, honroso convite. É sempre um prazer, uma honra estar aqui no Paraná e na sua capital. Muito obrigado. Obrigado por suas palavras e também por sua proposição. Nosso relator, doutor Madalosso, já está devidamente anotando, sem dúvida nenhuma, importantíssima que seja aprovada e seja incluída no relatório geral do nosso evento. Eu gostaria de, ao chamar o doutor Ricardo Morishita, fazer aqui um testemunho, doutor Ricardo. Eu tinha 27 anos, era coordenador do PROCON de Londrina, e na sua coordenação do DPDC, Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor, o doutor Ricardo era a maior autoridade, por assim dizer, literalmente, né, na defesa do consumidor no Brasil, coordenava, portanto, a política nacional, o sistema nacional e as políticas nacionais de defesa do consumidor, e democraticamente sempre fazia as reuniões no sistema, trazia mesmo um PROCON de Londrina, de pequenas cidades ou do interior do Brasil, para poder participar e fazer refletir os problemas dos consumidores em vários rincões do Brasil, para formar as políticas públicas necessárias em enfrentamento dos direitos do consumidor, da defesa do consumidor.